Fala galera, boa noite. Para quem for chegando aí, seja bem-vindo. Vai começar o nosso bate-papo. Sejam bem-vindos, quem está se conectando, boa noite, boa noite. Enquanto a galera vai entrando aí, já chama a galera lá do Zap Zap. Já compartilha aí no teu Instagram aí pra gente colocar o maior número de pessoas. Hoje eu vou falar sobre um tema genérico, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mercado, sobre as ondas, né, do multinível, tudo que aconteceu aí, né, desde os primórdios lá do início da década de 90 até agora. Como a gente tem uma hora, né, para poder bater esse papo, eu vou estar fazendo um resumo também, né, para poder ficar mais fácil, beleza? Hoje vou usar aquele óleo de sempre, né, o Peppermint, junto com Elevation. Deixa eu pegar aqui o outro, que eu gosto bastante. Cadê? E vamos de Citro Bliss, beleza? Então hoje a gente vai bater esse papo, você poder conhecer um pouquinho da história do multinível, de tudo que, né, acontece pelo mundo, tudo que aconteceu, entender que isso é cíclico, né? E como dizia Jim Rohn, né, tudo que... Você quer saber como serão os próximos 5 anos? Dá uma olhada nos últimos 5, né? E você vai ver que é uma mistura, um misto de oportunidades e dificuldades, né? Então, ó, ela... Ai, bom demais, bom demais. Galera conectando aí, seja bem-vindo. Agora eu vou usar esse aqui, ó, Citro Bliss, né, um mix de óleos cítricos junto com Elevation, né, que ajuda aí também a elevar o humor, diminuir um pouquinho a questão do estresse, do cansaço. Então, esse a gente só inala. Ai, delícia demais. Então, vamos lá, vamos começar o bate-papo. Hoje eu queria que, assim como eu faço nas outras lives, coloca aí qual é a cidade, estado que você tá, o mesmo país, né, para eu poder saber aqui onde é que tá chegando, quem é que tá sendo impactado aí pelas lives, né? E hoje é uma live que eu não vou falar sobre os produtos da Doterra, não vou falar sobre o negócio da Doterra, que vai ser amanhã, né? Amanhã é sobre o projeto Doterra, então você vai poder se conectar, vou soltar mais tarde o horário, tudo certinho, né? Luciano da Conceição Santana, me indicaram você, show de bola, seja bem-vindo. A Maísa que indicou, é isso? Então hoje a gente vai bater um papo sobre mercado. Ó, o Luciano tá em Mata de São João. Leninha tá em Juazeiro do Norte, show de bola. Opa, vou fazer aqui. Vai ficar mais fácil. Dourados, meu amigo Jefferson, seja bem-vindo. Bom demais. Então hoje a gente vai bater um papo sobre o mercado, você entender um pouquinho de como a história, né, vem caminhando. E eu já quero de antemão já compartilhar com vocês o seguinte, né? Eu não sou dono da razão, né? Então pode ser que você não concorde com tudo que eu venha falar. Não tem problema, né? Nós estamos aqui para bater um papo, para poder dialogar, para você poder entender um pouquinho. Se você não conhece nada, vai ser bom porque vai acrescentar, você vai ter um norte. Se você já conhece o mercado, cara, algumas coisas podem fazer sentido, outras não. Eu vou compartilhar com vocês algo que eu tenho quase 19 anos envolvidos, né? Eu comecei na venda direta em 2001, então agora dia 1º de maio, né, dia do trabalhador, eu completo 19 anos dentro da venda direta. Então, já vi muita coisa aí acontecer nesses quase 20 anos trabalhando com a venda direta. Sou novo, né? Tô com 38 anos, então comecei bem jovem dentro da venda direta. E peguei toda essa transição de início de vendas diretas ali no início dos anos 2000, né? Eu comecei em 2001 a minha primeira empresa, foram 6 anos nessa primeira empresa. Pra você ter ideia, nem site a empresa tinha, que era a Herbalife, mesmo sendo uma gigante americana, aquela coisa toda, né? Multimilionária, nem site tinha. Eu comecei em 2001. A Herbalife no Brasil foi lançar o site dela em 2005. Ou seja, quase, né, 5 anos de negócio, basicamente, sem site. Pedido a gente fazia pelo 0300, pelo telefone, no orelhão, que nem existe mais hoje orelhão, né, no Brasil, é difícil você achar. E o pedido, na verdade, você mandava ele por fax,
Tem gente que nem sabe hoje, a galera mais jovem não sabe nem o que é fax. E aí você ligava para confirmar. Fechamento de mês era assim, meu irmão, você pagou? Não pagou? Quantos pontos? Fazia no papel. Você imagina controlar grandes volumes feito no papel. Nem Orkut tinha, pra você ter ideia. Né? Era MSN, aquela coisa toda. E eu passei por todo esse processo até chegar agora, onde a gente está confinado, em quarentena, dentro de casa, onde você tem que focar basicamente 100% das suas ações online. Então, há 19 anos atrás, cara, não era assim, né? Basicamente, esse mesmo problema, 19 anos atrás, teria trago grandes dificuldades, porque, cara, você não tinha como se comunicar tanto com as pessoas. Telefone, cara, era muito caro a ligação. Eu lembro de pagar quase R$2.000 por mês de conta telefônica. Na época, eu tô falando há quase 20 anos atrás, né? Então, surreal. Tô vendo aqui, ó, que tem mais gente aqui, ó, Gaspar, Santa Catarina, Campo Grande, né, também. Tô vendo aqui que tem, ó, Stanley dos Estados Unidos, tá aqui também. Então, legal. Então, a gente vai começar a bater esse papo, né, para compartilhar. Vocês podem, se quiser ir colocando alguma coisa aí conforme eu for falando. Então, a primeira empresa, né, para você entender, eu vou falar um pouquinho sobre a empresa, mais ou menos quando ela surgiu, o ciclo dela. Isso não significa que esse ciclo, a empresa se tornou ruim depois disso, ou que a empresa acabou, faliu, nada disso. Só para você entender o seguinte, qual era a fase de expansão da empresa, qual era a fase, né, de crescimento absurdo, que eu chamo de momentum, e qual era a fase de amadurecimento, que as pessoas confundem isso com saturação, ok? Né? Então, basicamente, você não tem essa saturação, você tem um amadurecimento, e aí, nessa hora, muita coisa acontece, e a gente vai entender tudo isso, ok? Então, a primeira coisa pra gente entender é o seguinte, eu tenho usado muito o meu quadro branco aqui, se precisar, ele vai estar aqui pra gente bater um papo, mas hoje eu tô com uma pranchetinha aqui, que inclusive minha pequenininha risca tudo aqui pra brincar, eu acho que assim vai ficar mais fácil de não ficar a mensagem ao contrário pra vocês, ok? Fala Dani, boa noite Maísa, sejam bem-vindas. Então vamos lá, vamos que vamos. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, né? Tô fazendo um gráficozão aqui. E você basicamente aqui tem essas três coisas aqui, ó. Né? Não se atente muito ao que eu desenho, até porque se eu precisasse desenhar eu tava no sal. Deixa eu jogar a câmera aqui um pouquinho mais para trás. Mas a informação, tá bom? Essa primeira fase aqui, que você vai ver aqui, ó, é a fase de expansão, é o início. Normalmente ela dura de 1 a 3 anos, né? Pode botar aqui, ó, de expansão. Então essa é uma fase, é uma das mais duras para quem resolve empreender nessa época, de 1 a 3 anos daquela empresa, né? Por quê, Rodrigo? Porque é uma fase onde as pessoas ainda não têm grandes resultados financeiros. É uma fase que você ainda não tem uma carteira de clientes no geral muito grande, ou seja, você às vezes não tem muitos resultados de clientes, você ainda não tem sistema de treinamento de eventos, né? Isso acontece porque as empresas estão na fase inicial, e é nessa fase aqui, ó, de expansão, ou seja, de início dos 3 primeiros anos, aonde 90% das pessoas desistem. Porque a grande verdade é que a maior parte das pessoas quer ser pioneiro em algo, quer ser o primeiro, quer beber a água mais pura da fonte, mas na prática do dia a dia você percebe que nem todos estão dispostos a pagar o preço, né? Aquela fase que você chega numa cidade, cara, e não tem nada, não tem asfalto, não tem luz, e tu vai meter a tua barraquinha ali para depois construir uma casa, para cortar todo aquele mato, asfaltar. Então essa é uma fase dura e cruel. Mas você percebe que 90% desiste, mas 10% fica. Então, nessa fase, deixa eu apagar aqui, ela tem uma coisa muito importante. 70% da riqueza gerada nesses 3 primeiros anos. Só que 70% da riqueza não é gerada dentro desses 3 primeiros anos, mas ela é construída dentro desses 3 primeiros anos. Porque como qualquer negócio na vida, você precisa de escala. Então se você tem, vamos dar um exemplo, uma franquia do Subway, você tem um potencial de ganhos. Se você tem 2 franquias do Subway, você tem um potencial multiplicado por 2. Se você tem 10 franquias do Subway, você tem um potencial multiplicado por 10. A mesma coisa acontece na venda direta, cara, são números. Então imagina o seguinte, eu tô há 18 meses trabalhando com a Doterra. Hoje eu tenho quase 6.000 pessoas que fazem parte, né, entre clientes e consultores, fazem parte da minha equipe. Quem começar hoje
Está começando do zero. Assim como eu comecei do zero há 18 meses atrás. Então, são números. Você vai começar agora, você vai construir o seu negócio. Eu já estou com 6 mil pessoas, foram 18 meses construindo isso. Então, nessa fase inicial, 90% das pessoas desistem porque elas não estão dispostas a passar esses primeiros obstáculos, que é o obstáculo da descrença. Será que o produto vai? Será que não vai? Ah, não tem evento semanal, não tem reunião, não tem sistema, não tem seminário, não sei o quê. Nenhuma empresa começa já com sistema. Porque você precisa de líderes para poder ter um sistema. E um líder não é construído na imposição. Ele é construído no trabalho diário, na construção diária, na disciplina diária para poder fazer o negócio. Então essa é a fase que você vai trabalhar mais e muitas das vezes ganhar menos. Porque você está construindo, você está investindo, você está plantando. Mas a colheita dessa fase é a colheita mais abundante que você poderia ter nessas 3 fases. Quando chega aqui o primeiro ano, que rompe a barreira, o segundo ano já é mais tranquilo. Por quê? Porque o primeiro ano já passa aquela coisa de, cara, já deu, né? As pessoas estão começando a usar, já tem alguns resultados, as pessoas começam a se abrir mais, porque começa a ter já alguns resultados. O segundo ano você começa a ter um crescimento mais forte. Cara, terceiro ano começa a curva de crescimento que as pessoas chamam de pipoco, exponencial, vem agora ou vem depois, se você não for, só você não vai. Aí tem um monte de nomes para essa fase que é chamada de, que eu chamo de momentum. Né? Momentum. Essa fase, ela normalmente acontece quando a empresa está entre o 4º até o 7º, 8º ano. Então, você percebe que é mais ou menos o mesmo tempo de duração da fase de expansão. Só que agora, essa fase ela é uma fase abundante. A fase do momento, né, é uma fase onde 20% da riqueza gerada. Ou seja, 20% das pessoas que entrarem nesse período vão ficar ricas. É assim, né, que acontece, né? É assim que tem funcionado dentro da venda direta, beleza? Então, ó, mais ou menos 4 a 7 anos. É nessa hora que, assim, você esbarra com a pessoa na rua, o cara entra, daqui a 2 meses o cara é diamante. Né? Você não sabe o que está acontecendo, você vai para um evento, de repente você está fazendo 10 mil pontos, no mês seguinte 20, no outro 40, no outro 80. Então é uma fase muito abundante e muito próspera. Mas lembra o seguinte, tem gente que estava 3 anos já plantando e passou a fase da seca. Passou a fase de que, cara, ele estava acreditando na visão. Aqui começa a colheita. Quem entra aqui vai ter muito boa colheita, 20% vai ficar rico, mas 10% daqueles que não desistiram aqui, ó, 90% pulou fora, 10% dos que ficaram aqui tem 70% de toda essa riqueza distribuída para aquele grupo. Pode olhar a história, a empresa que você tá, se não aconteceu isso. Então esses caras começam a criar a vida extraordinária aqui, ó, por 3 anos que eles pagaram o preço. 3 anos que não abriu o bico. 3 anos que as pessoas disseram que não ia virar, que não ia dar certo, que não sei o que, blá blá, tava lá. E aí, a fase do momento ela é uma fase maravilhosa, mas uma fase muito perigosa. Porque quando você fala momento, significa que tá tudo dando certo, tudo acontece. E é onde as pessoas se perdem. Principalmente quem entra na fase do momento, muitos não se dão conta disso e vivem o oba-oba do crescimento, da explosão, e ele não se prepara, ele não se torna um líder. E essa galera aqui, ó, foi construída na pancada. Então esses caras sabem construir, sabem reconstruir de novo, estão blindados porque na fase mais magra eles aguentaram o tranco, aguentaram lá a pressão, e aqui, meu irmão, estão nadando de braçada, mas se alguma coisa acontece de problema aqui, essa galera continua firme no negócio. Primeiro porque já tem a grana guardada, muitos deles já mudaram de vida, e eles têm a disciplina e a mentalidade trabalhada, direcionada para o sucesso, mas mais do que isso, eles sabem o caminho da reconstrução se precisar fazer, porque eles construíram do zero. Aqui, basicamente, o sistema, que antes reclamava que não tinha, o sistema agora que existe, ele produz os próximos milionários, ele produz os próximos líderes. E essa galera, eu brinco que é a galera que foi construída no oba-oba. Quando você entra aqui, ó, a partir de 8 anos para frente, você entra na fase de amadurecimento. E que muita gente fala de saturação, mas não, na verdade é uma fase que você vai limpar. Por quê? Você percebe que o gráfico aqui é um pouco menor, né, do que esse aqui. Então o que vai acontecer? Essa fase, para essa, o volume cai. E vai cair por algum tempo, não é 6 meses, mas cara, 2, 3, às vezes 4 anos, ele vai dar uma caída.
essa galera continua no negócio, não pula fora. Porque eles já mudaram de vida e eles têm estrutura. A galera que foi construída aqui no Oba-Oba, que não sabe mostrar plano, que não sabe fazer uma caseira, que nunca precisou reconstruir nada porque viveu a fase só de crescer, nunca passou por uma baixa, são os primeiros que saem fora. Porque ele não tem estrutura, ele não sabe como reconstruir, ele muitas das vezes não tem noção, ele acha que talvez o negócio não vá, e aí ele sai. E nessa fase, apenas 10% da riqueza é gerada. E aqui tem uma coisa importante, tá? Aqui, ó, você não precisa ser bom. Você vai se tornar bom. Se você não desistir, mas continuar fazendo. Não adianta também estar cadastrado numa empresa durante 3 anos e não fazer porra nenhuma. Tem que fazer. Aqui, ó, você também não precisa ser bom. O sistema vai fazer você ter resultado. Quantas vezes a gente vai para um evento de empresa de vendas diretas, chega lá e fala assim, cara, como é que fulano tá no palco? O cara não sabe nem abrir a boca, não sabe nem mostrar um plano. Cara, ele simplesmente montou, fez, empurrou e, cara, no momento todo mundo cresce. No momento, todo mundo cresce. Tu esbarra com um cara na rua, o maluco entra, explode e faz tu mudar de vida. Acontece assim. Só que quando entra na fase do amadurecimento, essa fase, ela é penosa. Para quem entra nessa fase, tem gente que fala assim, o cara ficou 8 anos olhando a empresa, não entrou, aí agora ele quer entrar. Ele vai sofrer, faz parte do jogo. E aquele cara que já tá no game, não se preparou, viveu o oba-oba, não fez reserva financeira, gastou mais do que tinha, não sei o quê, também vai sofrer. Por quê? Porque a fase do amadurecimento não permite mais amador. Aqui você pode ser um amador e tu vai ser forjado, vai ser trabalhado e você vai se tornar um profissional. Aqui, cara, você pode ser amador, profissional, todo mundo vai se dar bem aqui que fizer. Essa é a fase que todo mundo se dá bem, porque tá tudo dando certo, tá tudo acontecendo. Essa fase não. E essa fase ela é muito cruel, porque as pessoas estão naquela de agora vai, e não vai, e tá travado e não sei o que, de repente chega um cara, puf, explode e fala assim, meu irmão, o cara criou um novo momento e agora vai virar pra todo mundo de novo. Não. Essa fase, por que só 10% na fase de amadurecimento, só 10% chega à riqueza? Porque são pessoas normalmente preparadas. Nessa fase, só vai chegar numa empresa, muitas das vezes, ao topo, o cara que está preparado. Não necessariamente ele tem experiência de venda direta, mas que ele está preparado para aquilo, de forma emocional. Às vezes ele tem alguma ideia que reinventa um negócio. Isso aconteceu, por exemplo, na Herbalife, recentemente, com um casal nos Estados Unidos, né, Fit Couple, que, cara, revolucionou o negócio e hoje eles são o número 1 do mundo. E estão na Herbalife, uma empresa que tem, se não me engano, 40 anos, né? Eles estão há 5, 6 anos na Herbalife. Posso estar enganado, mas acredito que é isso. Então eles meio que reinventaram o negócio. Ao mesmo tempo, sei lá, 10 anos atrás, 12 anos atrás, alguém reinventou o modelo da Herbalife criando o espaço de vida saudável. Então, de tempos em tempos, alguém recria alguma coisa e explode. Só que aqui, muitas das vezes, o que esses 10% fazem não é duplicável. Aquilo funciona para eles porque eles sabem a metodologia, eles sabem o padrão e sabem como aplicar. E a maior parte das pessoas que estão ao redor acha que vai virar para todo mundo e que criou um novo momento. Não, criou um novo momento para ele. Muita gente vai bater palma para eles. Porque eles sabem aplicar o negócio, porque essa fase de amadurecimento não permite mais o amador. Então tem que ser profissional. É pesado isso, né? Mas é a realidade, cara. É só você estudar, dar uma analisada. E eu tô há quase 20 anos observando, né? Não tô só no mercado, mas além de ter alta performance, ter grandes resultados por onde eu passei, também analisando o perfil, olhando e falando, cara, olha que legal isso, pá, em qual determinado momento. E isso eu falei para você poder entender o seguinte, cara, qual é o momento que você vive hoje? Você não precisa sair da empresa que você tá, porque você tá, sei lá, na fase de amadurecimento, ou porque tá na fase de expansão, na fase do momento. Você precisa entender em qual dessas 3 fases você tá, no negócio que você tá hoje, para primeiro ter a consciência e a realidade daquilo que você vai enfrentar, para que você possa se preparar melhor para poder criar o seu momento, para você poder crescer. Porque as atitudes e como você desenvolve numa empresa que está na fase de amadurecimento é diferente de uma empresa que está na fase do momento e é totalmente diferente de uma empresa que está na fase de expansão. Você precisa entender que são 3 fases diferentes. Isso vai ter que fazer com que você seja uma pessoa, ou seja, seja um profissional diferente em cada uma dessas 3 fases. Você vai ser mais agressivo, talvez, na primeira fase. Se eu estou, por exemplo, no meu caso, eu estou na fase de expansão na Doterra. Então eu tenho que ser mais agressivo. Hoje é construído na pancada, meu irmão. Eu tenho que fazer, não posso depender de ninguém. Porque eu sei que é a fase mais difícil. Na hora que entra na fase do momento, cara, a liderança já foi criada, a sua liderança intermediária está pronta, o sistema está pronto. Meu irmão, o negócio vai no automático. O que você vai? Você sai dessa linha de trabalho de campo, quando você passa da fase de expansão para de momento, para a fase inspiracional. Agora eu vou começar a trabalhar o mindset, vou começar a trabalhar a minha liderança para que eles possam expandir a mente, para eles também poderem crescer e chegarem aonde eu estou. Então eu vou trabalhar
outra coisa, não só venda e recrutamento, mas como esses caras podem se tornar pessoas melhores, profissionais melhores, como é que eles podem inspirar melhor as pessoas, sendo um exemplo. Na fase do momento é a hora que quem construiu na fase de expansão se torna exemplo. E para isso a conduta tem que ser boa. Senão, na fase de momento, os líderes começam a fazer de qualquer jeito, começa a zoar o negócio, começa a largar, se aposentar, não quer mais ir para evento, e e blá, cheio de get. Essa liderança nova da fase de momento é construída em cima disso. As pessoas, John Maxwell diz isso, né? O resultado de uma empresa é o espelho da sua liderança. Então, se a liderança tá zoada, os próximos líderes que vão vir tudo esculhambado. E aí, quando está na fase de amadurecimento, é a hora que o pipoco, né, acontece no lado ruim. Ou seja, essas pessoas não só não estão preparadas, como foram treinadas só na base da motivação. E motivação, gente, é igual banho quente ou aqui, ó, água gelada. Tá vendo que tá escorrendo? Se eu deixar aqui um tempinho, daqui a pouco ela deixa de estar gelada e fica quente. O banho quente daqui a pouco esfria. Então, muita empresa de venda direta constrói a sua liderança em cima de oba-oba, em cima de ostentação, em cima de, vamos pra cima. Mas, cara, conteúdo efetivo, informação, não. E aí você cria um monte de líder ameba, que é o cara que não pensa, não questiona, só, vambora e assim. Não, cara, você tem que ser um líder, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, nessa era que a gente vive hoje, da informação e da permissão, porque as pessoas permitem que você entre na casa delas. Se vocês estão me assistindo agora, vocês estão permitindo que eu, compartilhe esse conteúdo com vocês. Cara, não adianta achar que você vai construir um negócio e que as pessoas não vão te questionar, ou não podem te questionar, que você é um ditador, que você que não sei o que, tem que fazer. Não. Cara, eu gosto de trabalhar com a minha equipe para que eles possam ter o discernimento de tomar as decisões. Cara, eu falo, mas você não precisa, cumprir tudo que eu falo, mas, cara, reflita sobre isso. E se não vai fazer, por que não vai fazer? Tem argumentos. Então é importante que nessa fase de expansão e de momento, você construa a sua liderança, a liderança da sua empresa de uma forma correta. Porque é isso que vai refletir na fase de amadurecimento. Se na fase de amadurecimento essa queda, por exemplo, vai ser pouca, ou se vai ser um despencar absurdo. Você vai definir por quê. Cara, o resultado de uma empresa hoje, o resultado pessoal hoje, não é o resultado de hoje. São as ações feitas lá atrás. 6 meses, 1 ano, 2 anos. O resultado que eu tenho hoje na doTERRA não é porque hoje eu estou trabalhando muito. Não é porque hoje as pessoas, boas, estão se conectando. Não, é porque há 18 meses atrás eu tomei a decisão, quando ninguém queria fazer, de fazer um negócio. E de que eu ia mostrar os primeiros planos, e líderes de mercado falavam assim, meu irmão, você não vai virar esses olhinhos, velho. Ninguém consome isso aí, e blá, 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 blá. E, meu irmão, agora em março, a equipe extraordinária que eu tenho, bateu e rompeu mais de R$1 milhão de faturamento no mês, de volume, de movimentação de produto com coronavírus em casa. O volume cresceu de fevereiro para março mais de R$300 mil. Então, não é o resultado agora, porque não, é que tem 18 meses, cara, que a gente tá trabalhando, que tá plantando, que tá acompanhando, que tá dando suporte, que tá ajudando as pessoas a crescerem. Cara, vamos fazer isso, melhor aqui, assim não tá legal. Então, tudo que você tem de resultado hoje é fruto daquilo que você vem plantando lá atrás. Então, daqui a 8 anos, a fase de amadurecimento da doTERRA, o que vai definir se ela vai continuar crescendo, vai dar uma caída ou vai despencar, cara, é o que tá sendo construído agora nos 3 primeiros anos. E depois o que vai continuar sendo construído do 4º ao 7º ano. Isso vai definir se essa é uma empresa que vai durar 10 anos, ou se essa é uma empresa que vai durar 50 anos, ou se isso vai durar pro resto da vida, cara. Então é importante a gente entender que muito do que se sofre hoje não é por hoje. É o que foi feito lá atrás. E que está sendo pago agora. Porque uma hora a conta é cobrada. Não tem jeito. Uma hora essa conta vem. Então, e na fase do momento, as pessoas não se dão conta disso, elas não param para perceber, porque, cara, tá entrando mais do que sai. O cheque cresce, dobra todo mês. E tem gente que não se prepara para a próxima fase. Porque a primeira fase de expansão é uma fase de escassez. Você tem bons resultados, mas nada de outro planeta. Então você já está acostumado com pouco. De repente você vem para a fase de blow. Essa galera que passou a fase da escassez, com o blow, ele já sabe, cara, que a próxima fase pode ser menor. Deixa eu me preparar. Trabalhar meu mindset, minhas finanças, investimento, estrutura. E aí essas pessoas, você pode perceber que eles continuam na empresa. 10 anos, 15 anos, 20 anos. Aquele que não estava na fase de expansão, entra na fase de momento e não tem a cabeça de se preparar, só gasta. Só vive uma vida que não é a dele.
para poder mostrar para os outros que o negócio dá muito dinheiro e eu preciso recrutar todo mundo. O que acontece? Quando ele vem para a próxima fase, esse é o primeiro a se lascar. É o primeiro a se dar mal. Por quê? Porque ele vai ter que diminuir o padrão de vida. E quando ele diminui o padrão de vida, muitas das vezes na cabeça dele ele acha que o negócio já não presta mais. O que os outros vão pensar de mim, ninguém tá pensando nada, né? E aí ele fica sofrendo por isso e ele se mata no negócio por todo esse sentimento ruim que ele traz, ok? Mas vamos lá, vamos bater um papo que a gente ainda tem aí, né, mais ou menos uns 40 minutos aí de live. Vamos falar sobre as ondas, né? O que aconteceu no multinível, mais ou menos desde que ela iniciou pela Amway aqui no Brasil, tá? Eu tô falando das ondas de multinível, a gente vai começar a falar agora que é o tema da live do Brasil. Então a Amway, né, ela chegou aqui no Brasil, para vocês vai continuar ao contrário, né, não tem jeito. Mas ela chegou, a Amway, em inícios da década de 90, né? Não me engano, ali entre 91, 92, né? E foi a primeira empresa, basicamente, de multinível. Então ela trouxe um produto que ninguém conhecia, era algo novo, né, de limpeza para casa, né, produtos voltados ali, né, pro dia a dia, que você usava uma tampinha, né, você jogava assim uma gotinha de detergente, cara, aquilo limpava a casa inteira, né, tinha uma economia absurda. Muita gente nos primeiros 2 anos falou, meu irmão, isso não vai virar, brasileiro só quer comprar produto de limpeza que faça espuma, né, paga mais caro, mas, cara, gasta tudo todo mês, né, então a mentalidade imediatista. Trouxe um plano de negócio que foi extremamente revolucionário para a época. As pessoas não tinham ideia do que era multinível, de repente chega a primeira empresa, tudo que é novo, cara, é bom. Então, ele tinha um produto diferenciado e um plano que ninguém tinha até por ser a primeira. Só que tem algumas características da empresa que cria a onda. A Amway criou a primeira onda, né, do Brasil. Então, vamos botar aqui, ó, primeira onda. Deixa eu até botar aqui. Primeira onda. Isso aparece aí? Sim. Vai estar ao contrário, mas não tem problema não. Aqui, né? Início da década de 90. Tinha um produto diferenciado, um plano de negócios, né, também diferenciado, uma gestão altamente competente. Isso é uma característica das empresas que criam onda aqui no Brasil. Ter gestão competente. Né? Porque a gente percebe hoje que muita empresa não tem gestão competente. Tem gente que gostava de pirâmide financeira, ganhou muito dinheiro com pirâmide e agora acha que virou gestor. É o que mais aconteceu nos últimos 5, 6 anos para cá. É um monte de empresa que abriu aqui no Brasil com gestores incompetentes, que não sabem fazer plano de carreira para a conta fechar, que não sabem administrar insumo de empresa e as empresas quebraram. Né? Então, acontece. Então, é importante isso. Só que tem algumas características negativas que fazem com que a empresa que criou a onda, depois isso se torne algo positivo. Cara, a Amway no início, vocês acham que ela teve grande aceitação de cara ou teve alta rejeição? Né? Então, a primeira coisa aqui, ó, todas as ondas tiveram alta rejeição de início. Né? Desconfiança. Ah, isso não vai virar, ninguém vai usar esse produto. Beleza? Cara, isso aqui tem um hiato, aqui, um buraco, que durou mais ou menos 6 a 8 anos. A Amway, ainda hoje, é a maior empresa de vendas diretas do mundo, né? Tá aqui no Brasil, muita gente acha que não. Aqui em Brasília mesmo tem uma loja lindíssima, no centro de Brasília, na Rua das Farmácias, top. Eu tenho amigos que desenvolvem até hoje Amway aqui em Brasília, que tem 10, 15, 20 anos de negócio. Outro dia experimentei o energético deles, cara, delicioso, né? Eles têm alguns produtos muito top, como o Glister, que é o pra hálito, a pasta de dente, né? Os produtos LOC, cara, surreal. Porque outra característica dentro desses produtos são produtos de significância, produtos que realmente vale a pena você comprar, mesmo que eles tenham um custo mais caro. Mas que você, quando põe na balança, são produtos que duram, que te trazem um resultado tão grande e que você percebe que preço é diferente de valor. E são produtos que têm um alto valor agregado e que isso, né, é importante. Para você ter um negócio que perdure, você precisa ter produto de valor, não preço. E dos 8, 10 anos para cá, muitos têm promovido no mercado brasileiro que o produto é mais barato, que a relação é 1 para 1, que não sei o quê. Quanto mais barato mais rápido quebra, né? E a gente vai entender, eu vou ver se ainda dá tempo de falar isso hoje no final.
Cara, que durou de 6 a 8 anos. Sabe o que aconteceu nesse? É importante você entender isso antes da próxima onda, né? Antes da segunda onda. Aqui surgiu um monte de empresa com um produto mais barato do que a Amway, com um plano mais inovador do que a Amway, com a gestão mais da galáxia top, que, cara, não é empresa, que isso vem pra cá, e não sei o que, toma um jeitinho, entra aqui na rede, faz não sei o que. Beleza. E que, quando começou, a aceitação era gigante. Né? Por quê? Porque ele pegou tudo que estava aqui de ruim e falou assim, meu irmão, aqui eu tenho tudo de bom. Sabe aquilo que você não teve de resultado lá, tudo aquilo que você não gostou, aqui é diferente. Então, normalmente essas empresas, mesmo sendo grandes, começaram pequenos. E essas empresas, mesmo sendo pequenas, começam grandes. Cheio de barulho, de alarde, evento com 500 pessoas, 1000 pessoas, primeira convenção com 10 mil, 15 mil. É uma arruaça da porra. Sabe quantas empresas dessa existem hoje? 0. E que começa a criar um mercado ruim. Porque as pessoas, porque eu entrei, quebrou, que isso, que aquilo. E aí a gente tem a característica da segunda onda. Você vai começar a perceber agora algo interessante. A Herbalife, quando chegou no Brasil, ela tinha um produto diferente da Amway. Um plano totalmente diferente da Amway, que pagava na profundidade, no infinito, aquela coisa toda. Ela chegou no final da onda da Amway. Então, quietinha, caladinha, fazendo, sem muito estardalhaço. Teve um excelente equipe de gestão, alta rejeição. Por quê? Meu irmão, quem é que vai tomar shake? Hoje falar de shake é moleza. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, que a Herbalife esse ano completou 25 anos de Brasil. Há 25 anos atrás, meu irmão, nem academia existia direito. O cara ia malhar era com concreto, porque não tinha academia, né? Então, rejeição absurda. Ninguém vai tomar shake, ninguém vai usar isso, ninguém quer tomar Coca-Cola, comer hambúrguer. E normalmente aqui tem uma característica interessante. Sempre no final de uma onda surge pirâmide financeira. Rodrigo, mas por quê? Porque a maior parte dos líderes aqui estão cansados de 7, 8, 10 anos só com produto. E ele precisa desobstruir a mente. Então ele compra a ideia de que um produto digital, né, que algo que não existe, serviço, vai lhe trazer muito mais tranquilidade, que eu não preciso treinar ninguém, não preciso dar suporte, não preciso levar produto na casa de ninguém, não preciso fazer reunião caseira, é muito mais tranquilo. É isso que eu quero. Então ele se convence de que aquilo não é golpe, de que aquilo, né, tem um porquê. Ele se convence da historinha. As pessoas se convencem da historinha. E aí começa a moer. E aí a gente já sabe o que acontece. As empresas quebram, fica todo mundo à deriva, mais de 70% dessas pessoas não voltam a trabalhar em outra empresa de vendas diretas, porque ele acha que aquilo é multinível e não é pirâmide, ele não assume que estava fazendo esquema e que as outras empresas que são sérias não são pirâmide, então as pessoas não conseguem nem diferenciar, né? Porque muitos começam pela pirâmide, ele não teve a referência de empresas de multinível de vendas diretas. E aqui, quando esses líderes cansam, né, alguns ganham milhões, a maior parte se lasca, ganha dinheiro que não muda de vida, porque ganha 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, e que vai ter mais dor de cabeça do que qualquer coisa. Ele queria vir para cá para desobstruir aqui, porque achou que ia ser mais simples, mas a cobrança é pior do que aqui. Porque aqui é uma cobrança que você fez as pessoas se lascarem e perder dinheiro. Então, é importante você entender. Depois disso aqui, esses caras, muitas das vezes, perdem a oportunidade da segunda onda. Rodrigo, por quê? Porque eles vão ficar aqui sofrendo 6 meses, 1 ano. Quando eles tomarem a decisão de entrar nessas empresas que estão sendo as empresas que vão criar onda, a empresa já está saindo da fase de expansão e indo para de momento. Porque a cabeça dele estava preocupada, porque muitos que começam a fazer pirâmide aqui e se lasca, ele fica tentando ver se na próxima pirâmide ele recupera aquilo que ele perdeu. Ou se as pessoas que entraram com ele recuperam. Aí ele fica naquele jogo que nunca recupera nada, que nunca vai para lugar nenhum e está sempre, né, se lascando, ok? Cara, se a gente pega aqui, eu vou apagar. Aqui chega qual empresa, Rodrigo? Né? Como eu falei, a Herbalife. Constrói essa segunda onda, teve alta rejeição, e essa rejeição dura 2 anos. A Amway foi assim, a Herbalife foi assim. E aí você entende por que na fase de expansão 90% das pessoas desistem nos 3 primeiros anos. Porque é a fase que as pessoas mais vão rejeitar. E o cara não está preparado para a rejeição. Para as pessoas falarem, o seu produto eu não sei se eu quero, não sei se funciona, não tem resultado de produto, não tem resultado de negócio, não tem sistema. Então, essa é a fase que as pessoas não fazem. E sabe o que é mais louco? É que as pessoas acham o seguinte, que os caras que
mais tempo tem de negócio, o que mais conhece de vendas diretas são os caras que vão ficar sempre milionários. Não, normalmente, os maiores líderes das empresas que criaram Onda eram pessoas que já tinham feito outra empresa ou que nunca tinham feito, mas não tinham tido resultado. Porque esses caras se posicionaram na fase de expansão, enquanto quem sabe muito, sabe chama, tem muito conteúdo, ele tem um monte de ressalva, né? Porque ele domina tudo, sabe tudo, e aí ele procrastina. Ele demora a aceitar que aquela é realmente a grande oportunidade para ele, e quando ele entra, cara, já é mais um no bonde. Então, a maior parte das empresas, né, que criaram Onda no Brasil, os caras que se tornaram gigantes eram pessoas que não eram nada de mercado, mas que pagaram o preço na fase de expansão, e aqueles caras que eram os monstros de construtora entraram na rede deles quando estava na fase do momento, e fez esses caras que não eram nada se tornarem referências. É sempre assim que o jogo tem rodado nos últimos, né, 30 anos, 30 e poucos anos aqui no Brasil. E quando a gente vai da segunda onda, né, que é a Herbalife, você vem aqui, ó, um novo hiato. Mais ou menos 6 a 8 anos. E que lembre, não quer dizer que depois disso o negócio se tornou ruim, ou que eu não vou ganhar mais dinheiro, né, ou que não pode acontecer. É só você entender quais são as fases, né, que você faz parte. Ou seja, qual é o momento que você está vivendo. Aqui, cara, a Herbalife tinha um produto, como tem até hoje, muito top, que eu particularmente ainda continuo usando. Né, eu tinha um plano para aquele momento excepcional, novidade, pagava na profundidade, né, 5% até o terceiro nível, 2% a 6% no ilimitado, né, só não contava que se o cara chegasse no mesmo nível que o teu, cortava o teu bônus, que tu tinha que se requalificar supervisor todo ano, senão tu perdia toda a tua rede de supervisores, mas essas são as entrelinhas do negócio, né. Gestão, cara, muito foda, competentíssima até hoje, porque você tem uma empresa que perdure por 40 anos, fatura bilhões, meu irmão, tem que ser uma gestão excepcional. Alta rejeição. Beleza? Alta, né, desconfiança. Aí aqui, sabe o que aconteceu nesse período de... Fala, galera, voltou. Cadê um pico aqui de internet? Desliguei aqui o Wi-Fi e botei no 4G, porque como tá todo mundo conectado na internet o dia inteiro, né, provavelmente aí na cidade de vocês também deve ter baixado um pouquinho a velocidade. Então aqui, ó, nesse período de 6 a 8 anos aqui, né, mais de 3 para 8 anos, começa a surgir um monte de empresa que tinham prometendo um shake mais barato e com melhor resultado do que a Herbalife, com um plano que pagava mais, com uma gestão mais competente, com alta aceitação, né? Tô impressionado com a aceitação da empresa, eventos lotados, blá blá blá. Quantas empresas dessas hoje estão no mercado? Nenhuma. E aí no final aqui do 7º para o 8º ano, né, começa a surgir mais um grupo de pirâmides. Porque os líderes aqui estão cansados, a cabeça está bloqueada, preciso de fazer um negócio, e aí eu vou fazer um digitalzinho, né, que os caras chamam de digital, não sei o que, blá blá, aquela coisa toda. Ó. O que acontece aqui? Alguns líderes ganham dinheiro, outros perdem dinheiro, a credibilidade vai pro ralo, e aí chega no final aqui entre 7 e 8ª, chega a terceira onda. E que essa terceira onda, né, e a quarta, ela teve algumas coisas especiais. A terceira onda basicamente começou com uma empresa americana, que era a Tahisha Noni, mas que teve o suco proibido no Brasil por má administração, né, dos diretores, da gestão, aquela coisa toda, e ela acabou perdendo vaga para Monavi, né? E a Monavi entra aqui, ó, e a Monavi traz algumas coisas surreais. Traz um produto que ninguém tinha, que era um suco de açaí, né, que era surreal, delicioso, aquela coisa toda, mas teve muita rejeição no início, que as pessoas falavam, não, mas pô, eu compro tigela de açaí a 3, 4 conto. Galera do norte do Brasil tem açaí dentro de casa, o pé de açaí. Então, o produto, todas elas tiveram produtos com alta rejeição. Essa é uma característica primordial em empresas de vendas diretas, ter produto com alta rejeição. E depois vão se tornar produtos do consumo do dia a dia das pessoas, ok? Aqui, um plano que ninguém tinha. Todo mundo aqui copiando o plano da Herbalife, a Monavi vem com um plano binário, híbrido, né, que, cara, era top, pagava por semana, depois a gente vai ver que isso era punk demais, mas, pô, no início, pô, viagem, você não tinha tanto... Herbalife nessa época, cara, não tinha viagem para supervisor, para equipe get, né, você tinha viagem só para presidente, então a Monavi vem com cruzeiro. Quantas empresas hoje fazem cruzeiro, né? Então, surgiu aqui. Quantas empresas hoje dão carro? Na época só tinha a Mary Kay,
que dava carro, e aí vem a Monavi e começa a dar Mercedes preta, aquela coisa toda, e todas as empresas depois disso começaram a copiar. Energético, né? Começou na Tarricha Noni, mas vingou mesmo na Monavi. Hoje você tem quase todas as empresas de vendas diretas brasileiras, cara, com energético, com carro no plano de carreira, com cruzeiro, viagem para Cancún. Cara, isso aqui começou em 2008. Na verdade, 2005 lá nos Estados Unidos, chegou aqui em 2008. Uma gestão extremamente competente. Alta rejeição. As pessoas me falavam, ninguém vai comprar esse suco, é o vendedor de suquinho e blá 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 e não sei o que. E olha o que a Monavi fez. Até hoje as pessoas, né, são saudosas por falar da Monavi, que acabou virando, né, a Juness. Né, foi comprada, né, pela Juness, e é tão poderoso que em alguns países do mundo a Juness teve que voltar com o produto da Monavi, porque o produto dela não estava virando tanto assim. Olha que legal, né? E hoje o principal produto da Juness no Brasil, que é o Naara, foi inventado na Monavi e não pela Juness. Então isso mostra o quão forte eram os produtos. Então toda empresa que criou Honda foi uma empresa que tem ou teve um produto muito surreal. E aí a gente tem aqui da terceira para a quarta onda. Eu tenho aqui a Monavi. Aqui durou mais ou menos 6 a 8 anos. E nesse período aqui, o que surgiu? Um monte de empresa prometendo um produto melhor do que o da Monavi, com um blend, com um suco, né? Com um plano que pagava mais, um binário que da Monavi pagava 10%, os caras começaram a pagar 20, 30, 50, pagar das pernas somadas, pagar de volume invertido, pá, que dava carro isso, carro daquilo, viagem mais top, não sei o que. Gestão, não, que a gestão aqui é melhor, que isso, que não sei o que lá. Cara, aqui, basicamente todas essas empresas nem existem mais. E no final aqui do 7º para o 8º ano, ali em meados de 2012 e 2013, a gente tem mais um ciclo de pirâmides. Lembrando que entre Herbalife e Monavi, nós tivemos Telmax, Telextreme, Mix Fone Club. Foram as grandes daquele período. Não é Telex Free, mas foi a precursora. Depois de 7 a 8 anos, quando foi aqui no final da Monavi, para a próxima onda, que foi a Rinode, você tem aqui o surgimento de quem? Bebom, Telex Free, Multiclick, enfim, né? Tivemos aí mais de 100 pirâmides financeiras nesse período, muitos líderes cansados, né? Não tanto das empresas que criam onda, mas dessas aqui, ó, que ficavam tentando roubar mercado, que são empresas que não criam identidade própria, só tem o hábito de copiar. Né? O cara não cria algo que vai ser realmente diferenciado, mas que ele quer tirar mercado do outro, roubar market share para poder vir para a empresa dele. Ele não quer trabalhar um público novo, trazer pessoas novas. E aqui na Monavi, a maior parte da galera que ganhou dinheiro eram pessoas que não eram nada em multinível, como era o meu caso. Não era conhecido, não era nada, mas que me posicionei na hora certa, fiz o trabalho da forma que precisava e tive o reconhecimento que tenho até hoje por aquilo que construí lá atrás. Aqui, a galera que não teve resultado na Monavi, né, que não tinham grande expressão, cara, sai daqui e vem para a Rinode. Fala, Dilão, meu irmão, seja bem-vindo. E o que acontece com a Rinode? Cara, ela tinha um produto e a Rinode aconteceu mais ou menos como uma Monavi. Que essa onda poderia ter sido da Tarricha Noni, que ficou pelo caminho, a Monavi acabou ocupando esse caminho que já tinha começado a ser percorrido pela Tarricha Noni, a questão dos sucos nutricionais. A Rinode pega esse mercado, né, não rouba, mas ela toma ali a posição que era para ser da Up Essence, que vinha construindo um mercado de produtos contratipos, que eram os perfumes contratipos, que nessa época aqui, 2009, 2010, 2011, 2012 aqui, cara, as pessoas falam, esse é perfume vagabundo, falsificado, ninguém quer. Hoje, as pessoas não admitem, mas quase 100% da população brasileira tem um perfumezinho contratipo de uma dessas empresas em casa. De tão forte que esse mercado se tornou. Então esse produto teve alta rejeição. Assim como o suco da Monavi, assim como o shake da Herbalife, assim como os produtos, né, de limpeza para casa da Amway. Aqui teve um plano inovador, foi a empresa que conseguiu conciliar, pelo menos por um período de tempo, o binário com o Unilevel, porque até então, no caso da Monavi, a gente só vivia de binário. Viver só de binário, cara, é viver só de cadastro. Você não tem retenção. Então você vive picos ao longo do ano. Você não consegue se manter sendo pago como? Porque assim, teve uma convenção, explode volume. Passou a convenção, tá todo mundo talacado de produto em casa, de kit, para isso, para aquilo, cai o volume. Aí tem que esperar a próxima convenção para voltar a crescer, ou algum líder que tomou a decisão de entrar para fazer o negócio crescer de novo. Então você vive de picos.
A Rinode conseguiu equilibrar isso, cara. Trazer um binário que pagava ali 10, 20%, né? 10, 15 ou 20, mas o Unilevel muito bom. E que o Unilevel começou a mostrar a segurança, o residual, das pessoas que pagaram preço na fase de expansão, cara, explodiram monstruosamente na fase de momento e continuam ganhando muito dinheiro agora na fase do amadurecimento, né? Porque ele entrou na fase e construiu na hora correta, que era onde 70% da riqueza era gerada, ok? Aqui, uma gestão extremamente competente, né? Você não tem, por exemplo, no corporativo da Rinode, gente com histórico ruim. Ah, com passagem por pirâmide financeira, que deu golpe nos... Não, tá aqui, ó. Tem uma empresa que tá aí até hoje, fatura bilhão, né? E tá indo para outros mercados. Ótimo. O que aconteceu aqui da Rinode para a próxima onda? Que ainda não sabemos qual vai ser. Mas a gente vai analisar aqui junto, ok? E aí, o que hoje a Rinode passa, que muita gente fala assim, ah, ninguém quer mais entrar, ela tá, na verdade, no ciclo final dela, do momento. Não foram de 6 a 8 anos? Multinível da Rinode, a segunda tentativa, porque a primeira foi em 2009, mas a segunda, que foi efetivamente aqui, fez a virada da Rinode, que foi onde Elton, Evandro começam a desenvolver o negócio, foi em 2012. Nós estamos em 2020, são exatamente 8 anos. Assim como aconteceu da Monavi para a Rinode, assim como aconteceu da Herbalife para a Monavi, assim como aconteceu da Amway para a Herbalife. Todas entre 6 a 8 anos. Umas um pouquinho menos, umas um pouquinho mais, mas em média de 6 a 8 anos. Então isso é normal, gente. Não é, porque, meu irmão, é normal. Né? Nada cresce para sempre, nada cai para sempre. Uma hora ele se estabiliza. A Herbalife não tem picos de explosão mais no Brasil, mas ela se mantém todo ano ali, ó. Pá, às vezes cresce um pouquinho, cai um pouquinho, mas ali, ó, por quem fez o pezinho de meia e construiu certo da forma correta, tá vivendo até hoje do que construiu ali, né? Vai continuar dando energia, porque uma outra filosofia errada que as pessoas têm é que eu vou entrar numa empresa de multinível para não precisar trabalhar. Se alguém te falou isso, é mentira. Você vai trabalhar enquanto você estiver numa empresa. Você é um empresário, você é um empreendedor, uma empreendedora. Então, enquanto você estiver nessa empresa, você vai ter que colocar alguma energia. No início, muito mais, com certeza. Depois você passa a ter uma energia mais inspiracional e motivacional do que braçal, porque você já construiu. Mas você sempre vai ter que continuar colocando energia, ok? E aqui da Rinode, a gente tem um hiato de 6 a 8 anos, assim como foi nas outras ondas, e para a próxima, que será a quinta onda. Então vamos lá. Cara, se todas elas tiveram um produto de alta rejeição, a próxima empresa que vai criar a onda vai ter um produto que vai ter rejeição. É simples assim. Rejeição não quer dizer que não preste, tá? Pelo contrário, é só que as pessoas não conhecem. Tudo que é novo gera desconfiança. Tudo que é novo, as pessoas ficam com medo. Ok? Cara, assim como a Rinode, Monavi, Herbalife e Amway, né? Essa empresa provavelmente vai ter um plano que ninguém tem. Por quê? Quantas empresas surgiram aqui no Brasil prometendo um produto melhor do que a Rinode e mais barato, um plano melhor e que pagava mais e uma gestão excepcional? Quantas dessas estão no mercado hoje? Bolinha. Né? Então, produto que ninguém tem. É só olhar o mercado. Cara, quem tem hoje um produto diferenciado, que faz sentido para as pessoas, que não é um produto commodity. Segundo, um plano que ninguém tem. Cara, se nós estamos vivendo hoje um momento de todo mundo copiar o plano da Rinode, quem está fora disso tem grande chance, nesse ponto, de ser a onda. A próxima onda. Ou seja, ela cumpre pelo menos um pré-requisito. Mas não adianta ter um plano que ninguém tem com um produto bosta. Né? Enfim, não vai para frente. Terceiro, essa empresa vai ter alta rejeição nos primeiros 2 anos, né? Ou seja, aquela dificuldade, será que vai virar? Será que não vai? Será que as pessoas vão usar o produto? Será que vai ter recompra? Será que vai ter retenção? Será que esse negócio vai prosperar? Será que a empresa não vai fechar ou sair do Brasil? Enfim, né? Você vai ter alta rejeição. Essa empresa vai ter uma gestão que você fala assim, cara, que gestão top. Não tem passado negro, né? É uma empresa que tem competência, né? E tem um detalhe, alguns pontos aqui, ó, polêmicos. Todas as empresas que criaram onda não eram empresas novas, eram empresas já antigas. A Amway, quando chegou no Brasil, já tinha pelo menos acho que umas 2 décadas e meia de atividade. A Herbalife, quando chegou no Brasil, já tinha mais de 10 anos de mercado. A Monavi, quando chegou no Brasil, já tinha aí seus quase 5 anos de mercado, porque ela começou, né, em 2002 como Monarch Health. E aí, em 2005, ela muda para Monavi, mas era a mesma empresa, só alterou o nome. 2008, chega no Brasil, então já tinha 6 anos de mercado.
A Rinode, quando entra no multinível, já tinha mais de 20 anos de mercado. Então uma coisa que eu posso dizer para você, a próxima onda não vai ser de uma empresa nova, que começou do zero. Então, tudo que é novinho agora provavelmente não seja uma empresa nova, não seja uma empresa que vai criar a próxima onda. Por quê? Porque a história me diz isso. Agora eu falo, eu não sou aqui, né, o mago, o mestre Jedi, aquela coisa toda, tá jogando praga. Eu tô só mostrando para vocês como foi a história até agora. E se Jim Rohn, que é um dos maiores filósofos de negócio do mundo, diz, quer saber como serão os próximos 5 anos, é só você olhar os últimos 5 anos. É um misto de obstáculos, de oportunidades, então muitas das coisas são cíclicas e se repetem, beleza? Então, olhando para as últimas 4 ondas, a próxima onda não vai ser uma empresa nova, não vai ser uma empresa de perfume, né, de cosméticos. Por quê? Porque todas as ondas não repetiram produto. Ou seja, o carro-chefe delas não era um produto igual ao que estava no mercado. Da Herbalife era um tipo, a da Emo era um nicho de produto, a Herbalife era outro totalmente diferente, a Monavi outro totalmente diferente, a Rinode outro totalmente diferente, e a próxima onda vai ser totalmente diferente. É assim que vem seguindo a história, né, nos últimos aí, sei lá, quase 40 anos aqui no Brasil. Outra coisa, alto índice de rejeição. Então, estão postando na internet, meu irmão, aceitação, incrível, eu nunca vi isso antes, aqui, já desconfie. Porque, normalmente, nesse mercado de venda direta, a gente tem muita empresa coelho. Vocês conhecem a empresa coelho? Alguém aqui gosta de ver a Maratona de São Silvestre no final do ano? Na Maratona de São Silvestre tem um cara que chama Coelho, né? O nome dele não é Coelho, mas a função dele é o Coelho. Ele é pago para quando dá a largada da São Silvestre, ele sai correndo igual um desesperado. Ele corre ali uns 3 a 4 quilômetros, que é para manter o ritmo da corrida, e depois ele sai da corrida, porque ele só entrou para dar aquele tiro. Ele não é o cara que vai ganhar o prêmio, nem é o cara que a gente lembra o nome no final. Não é o cara que constrói a história. É o cara que vem só para fazer oba-oba. Para poder dar o tiro e a galera acompanhar ele. Então tem muita empresa que é empresa coelho. Vem só para fazer a gracinha, eu digo que é igual golfinho, né? Sai da água, faz gracinha e some. Sai da água, faz gracinha e some. Então tem muita empresa que, não sei o que, vai que agora não sei o que, lá, daqui a 2, 3 anos você morreu, sumiu, ninguém ouve mais falar. Então acontece, né? Então, a próxima onda vai ser uma empresa com produto fora da curva, com alta rejeição nos primeiros 2 anos, com um plano que ninguém tem, um plano totalmente diferente e que isso gera aquela desconfiança. Pô, será que vai dar dinheiro? Será que não vai? É assim que aconteceu as ondas. Uma excelente gestão, é uma empresa antiga, porque todas as outras foram assim. A que menos tempo tinha, das que criaram onda no Brasil, tinha 6 anos. É a que menos tempo tinha. Então, Rodrigo, pode ser que alguma empresa brasileira que tenha 5, 10, 15, 20 anos e que agora resolveu entrar na venda direta possa ser a próxima onda? Sim. Mas se for de perfume e cosmético, provavelmente não. Porque nenhuma onda repetiu a linha de produtos. Nenhuma onda repetiu, ou seja, a próxima empresa era o mesmo produto da anterior. Porque onda é algo novo que ela traz para o mercado, é um diferencial. O Orkut, o MSN, o ICQ era uma coisa, aí daqui a pouco veio o MSN que evoluiu, matou o ICQ. Daqui a pouco veio o Orkut, cara, totalmente diferente do MSN, matou o MSN. Daqui a pouco veio o Facebook, blum, e agora tem o Instagram. Então, as coisas, as ondas, o que gera essa coisa de expansão é sempre algo novo, não mais do mesmo. Mais do mesmo já teve durante 7 anos. As pessoas, as empresas copiando a Rinode, querendo ser a próxima Rinode. Quantas vezes a gente não fala, cara, vem pra cá que você vai ser o próximo Evandro Viana, que você vai ser a próxima Rinode. Eu tenho uma grande notícia pra você. Não tem a próxima Rinode, não tem o próximo Evandro Viana, não tem a próxima Herbalife, não tem o próximo presidente da Herbalife, não tem a nova Amway, não tem o novo Dexter Yeager. Cada nova empresa que cria onda, ela cria a sua identidade, né? Se você fala, por exemplo, de produtos de limpeza e tudo, cara, você, na tua cabeça vem Amway. Você fala de shake, pluf, vem Herbalife. Se você fala de perfume, por mais que nós tivemos um monte de empresa copiando aqui, você lembra de Rinode, né? Quando você fala de, por exemplo, óleo essencial, vem doTERRA. Então, quando você entende essas ondas, você fala assim, cara, a empresa que eu tô hoje, vem em quantos pontos ela se encaixa? Produto, plano, gestão, é uma empresa já antiga? Então isso tudo eu comecei a estudar, analisar quando eu precisei tomar uma decisão, né? E que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, que foi sair da outra empresa que eu estava e que eu acreditava muito no projeto, até porque a pessoa que estava nesse projeto tinha sido presidente da Monavi no Brasil, então achava que estava tudo redondo, tudo certo, e quando eu entrei lá, meu irmão, não tinha nada, era só no gogó.
Por isso que eu falo, é importante você muitas das vezes entender tudo isso, para você também não cair, né, num golpe, cair num negócio que você acha que vai botar energia, vai botar sua credibilidade, vai botar o teu dinheiro e tu tá construindo em cima de areia. E aí sabe o que acontece? Tu, ó, pluc, se lasca, sai com uma mão na frente, outra atrás, e você que tem que se desculpar perante as pessoas, perante a rede, porque nessa hora ninguém vem te dar suporte. Todo mundo vira, vai seguir os seus projetos e você, ó, se lasca. Então, é importante você escolher aonde você vai colocar a tua energia, aonde você vai escolher trabalhar, tá focado, e foi onde eu escolhi, analisando esses pontos, porque pra mim fez sentido, de tudo que eu olhei na história, né? Às vezes tem alguma variaçãozinha, então provavelmente daqui a 7, 8 anos a gente vai ter um outro pico, né, de pirâmides financeiras com uma outra desculpa. Dessa vez agora foi criptomoeda, aquela coisa toda. Há 7 anos atrás foi rastreador, foi VoIP. Há 7 anos antes começou com o negócio do VoIP, que nem internet direito tinha, mas 7 anos antes era avestruz, era boi gordo. Então elas vão se reinventando. E como as pessoas muitas vezes estão cansadas de produto naquele momento, ela compra a história, ou seja, ela compra uma história para convencer a mente dela de que ela não está fazendo errado, para que ela possa fazer aquilo. E depois ela percebe no meio do caminho que está errado. No fundo ela sabia que era errado, mas aí é onde, né, deu problema. Só que hoje tem um problema muito sério você fazer pirâmide. Há 7 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, você não tinha rede social. Você não tinha essa conectividade que as pessoas têm hoje, conectadas 24 horas por dia. A gente está aqui conversando, tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? Então, você tem que tomar cuidado, porque cada dia que passa, as pessoas têm uma velocidade mais rápida de informação e as pessoas estão cada vez mais intransigentes. Então, as pessoas não aceitam tantas coisas hoje como aceitavam há 7, 10 anos atrás. Então, toma cuidado se você tomar a decisão de comprar a historinha achando que é uma boa historinha, né? Essa história pode se tornar um pesadelo para você, ok? Então, era basicamente o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, né? Sobre qual será a próxima quinta onda. Vocês podem, né, me cobrar isso também daqui a alguns anos. Eu fiz essa mesma transmissão ao vivo há 1 ano atrás pelo meu Facebook, falando exatamente sobre isso, né? E aqui pra mim, e aí é pra mim, tá? Não quero te influenciar nisso, mas pra mim o que fez sentido foi a Doterra, porque ela se encaixou exatamente nisso. Um produto que ninguém tinha nesse momento, com alta rejeição, um plano diferente de tudo aquilo que eu tinha visto nesse momento, uma gestão altamente competente, que é uma empresa que tem 12 anos de mercado, fatura quase 3 bilhões de dólares por ano, né? Ninguém fica tanto tempo com o mesmo plano, né, e crescendo e prosperando. É uma empresa que já chega com pelo menos uma década de atividade, ela é nova no Brasil, mas internacionalmente já tem mais de 10 anos. Então, quando eu fui botando esses pontos para eu tomar a minha decisão, falei, cara, ela tem grande chance de ser a próxima onda. Isso quer dizer que vai ser? Pode ser que não, pode ser que sim. O tempo vai dizer. Eu resolvi arriscar porque eu tive a segurança de falar, cara, posso fazer parte de uma empresa que é séria, que é consolidada, né, e que eu não vou ter dor de cabeça daqui a 2 anos, que eu sei que daqui a 10 anos a empresa está aí no mercado. Né? Então, por isso também eu tomei a decisão de trabalhar com uma empresa americana, de voltar a trabalhar com uma empresa americana, porque teve um detalhe. Não sei se você reparou, mas das 5 ondas criadas no Brasil, somente uma foi brasileira. Todas as outras 3 foram de empresas americanas, que querendo ou não tem um padrão de qualidade maior. E Rodrigo, por que acaba que as empresas americanas perduram muito mais no mercado? Como a gente ainda tem aí, ver, 20 minutinhos aí, dá pra gente bater esse papo aqui. Nem estava na programação não, mas vou compartilhar algo aqui poderoso. Que hoje muita gente usa isso como métrica para entrar numa empresa. E é a pior coisa você usar isso que eu vou falar para você para tomar a decisão de entrar numa empresa. Muitos líderes vêm conversar comigo e a primeira coisa que eles falam é qual é a relação ponto versus real. E as empresas brasileiras, muitas têm que ficar mudando de plano toda hora. Gente, na verdade eu achei que já tinha mais 20 minutos, mas faltam 1 minuto e 50 para terminar. Vocês querem que eu abra outra live para falar sobre isso aqui? Relação ponto real? Pra você poder entender um pouquinho sobre a diferenciação, né, das empresas brasileiras para as americanas? Se sim, coloca aí um joinha ou sim, mete coraçãozinho aí para eu saber se vale a pena ou não, se vocês realmente estão gostando do conteúdo, se eu posso, né, mandar abraço aqui. Interage aí comigo. Show de bola. Vamos embora. Então, vou fazer o seguinte, vou encerrar aqui e já vou abrir outra. E ó,